Fala galera, tudo bom? Meu nome é Bernardo Maia, sou nutricionista. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês como a gente controla a fome no processo do emagrecimento, como ter um processo de emagrecimento tranquilo, sustentável, de médio a longo prazo, de forma que você não fique sofrendo, tá? Eu acredito muito que o principal motivo que as pessoas desistem de algumas dietas, de protocolos muito difíceis e assim por diante, e principalmente o efeito sanfona, é porque as pessoas sentem muita fome. Ninguém consegue sustentar a fome por opção por muito tempo, né? Uma coisa é a pessoa não ter o que comer e aí ela lida com essa fome da forma que ela consegue. Outra coisa é a pessoa ter acesso ao alimento, ela ter o alimento em casa e mentalmente ela tem que se controlar passando fome e não acessar aquele alimento, não comer a quantidade que ela quer e assim ficar sofrendo, passando fome por muito tempo, não só pelo processo de emagrecimento, mas também de manutenção desse processo, tá? Então como é que funciona a fome no nosso corpo? Como é que a gente controla a nossa fome para a gente ter um emagrecimento? Lembrando que emagrecimento a gente vai conseguir através de déficit calórico. Então o que é o déficit calórico? É quando você ingere um valor calórico menor ao seu gasto. Então, de forma geral, as pessoas buscam esse déficit calórico comendo pouco, treinando muito. Então elas aumentam muito a atividade física, fazem um gasto muito alto, isso pode até aumentar a fome, dependendo do exercício que você faça, e jogam as quantidades lá para baixo da dieta, principalmente nessas dietas mais tradicionais, chamadas dietas flexíveis, onde você diminui a porção e fraciona. Então imagina um valor calórico muito pequeno na dieta, a pessoa tem que comer 1.000 calorias, 1.200 calorias, por exemplo, que é muito pouco, só que ela fraciona isso em 6, 7 refeições ao dia, tá? Principalmente composta de carboidrato, né? O carboidrato é um nutriente, é um macronutriente que compõe a maioria das dietas e ele gera uma saciedade muito pequena. Então imagina 6, 7 refeições ao dia, micro-refeições ao dia compostas de carboidrato, porções reduzidas e um carboidrato percentualmente alto na dieta. Como que a pessoa vai atingir saciedade, tá? A saciedade a gente atinge através principalmente de 3 pontos. Preenchimento gástrico é a comida preenchendo, né, o seu estômago, vamos falar assim, né? Então, encher o seu estômago de alimento, onde a parede gástrica ela vai te dar uma resposta, vai ter uma comunicação com o seu cérebro para te avisar que você está saciado. Isso demora um pouquinho, tá? Isso não é tão rápido assim, então a gente tem, alguns estudos falam 7 minutos, outros falam 10 minutos, enfim, coloca aí mais ou menos 8, 10 minutos para acontecer a comunicação entre o seu estômago e o seu cérebro, para você saber, para ele te avisar que você está saciado. É por isso que às vezes a gente come demais e fala, nossa, tô cheio, exagerei, porque essa sensação de saciedade ela vem depois que você come muito, tá? Mas esse é um fator que gera saciedade. Segundo fator, peptídeo YY, tá? Isso daí é um peptídeo que a gente libera com o consumo de proteínas. Sempre que você consome proteínas, carnes em geral, ovos, proteínas animais, principalmente, você vai liberar esse peptídeo YY. Isso é extremamente saciogênico, tá? E colecistoquinina. Isso é um hormônio produzido pelo nosso intestino, que é liberado quando a gente consome proteína, também alguns aminoácidos liberam, e principalmente gordura. Repara que a única coisa que eu falei sobre saciedade que a gente consegue ter com carboidrato é através do preenchimento gástrico. O peptídeo YY e a colecistoquinina, ela não vai ser liberada pelo carboidrato. Então mesmo que você coma muito, isso não vai acontecer. Porém, a gente consegue comer grande quantidade de carboidrato, ter esse preenchimento gástrico, porém, a gente tem 2 problemas. Primeiro, alta carga glicêmica, né? Então a gente vai estar liberando muita insulina, muita glicemia, fazendo toda essa sua glicemia subir muito rápido, e esse é um dos principais fatores para você produzir gordura, né? Segundo, carboidrato tem uma digestão super rápida, então rapidinho você vai ter fome, né? Então, quem nunca às vezes comeu aquela pratada de macarrão, 2 horas depois a barriga roncando, ou comeu uma maçã no meio da manhã, meia hora depois, barriga roncando. Acordou nem com tanta fome assim, mas comeu um pãozinho, logo depois parece que não comeu nada. A fome vem muito maior do que quando você estava em jejum. Isso o carboidrato provoca. Porque quando a gente tem um consumo de carboidrato, a nossa glicemia e a nossa insulina sobe. Quando elas caem, a gente libera grelina, que é um hormônio que estimula muito a nossa fome. É o nosso corpo falando, olha, já resolvi, já metabolizei todo esse carboidrato que você ingeriu aqui, foi super rápido, e agora você tem que comer de novo. E aí fica aquele ciclo vicioso de comer carboidrato de 2 a 3 horas o dia inteiro. Então são várias refeições no dia, mas nunca saciado, tá? Então esse é o cenário da maioria das dietas, onde você tem várias refeições ao dia, pobres em proteína, pobres em gordura, ricas em carboidrato, porém, para você atingir o déficit calórico, você tem que ter porções reduzidas, e aí que vem o problema, fome o dia inteiro, mesmo comendo o dia inteiro, tá? Ah, mas como é que a gente resolve isso?
A gente resolve isso principalmente com o que a low carb ensina pra gente, né? Refeições de baixo amido, né? Estão compostas com vegetais de baixo amido, onde você consegue ter um volume maior de alimento, preenchimento gástrico, né? Sem ter alto valor calórico ingerido ou impacto glicêmico. Então, quais são os vegetais de baixo amido? Então, tirando os que vêm debaixo da terra e tirando os grãos, são os que sobraram. Folhas em geral e legumes, tá? Esses vegetais eles têm um carboidrato baixíssimo e são muito fibrosos. Então, mesmo que você consuma uma quantidade maior, 100 gramas, 200 gramas ou 300 gramas de abobrinha, por exemplo, não vai ter impacto calórico suficiente e glicêmico suficiente no seu dia para te atrapalhar. E principalmente proteínas de origem animal, carnes e ovos, porque eles vão te dar proteína e gordura, que atingem os outros dois fatores que eu comentei sobre saciedade. Então sempre tenham nas refeições de vocês proteínas de origem animal, carnes e ovos. Nunca façam uma refeição sem proteína. Comam sempre com fome, tá? Não passem fome na dieta. Tá com fome de manhã? Toma seu café da manhã, tá com fome à tarde, almoça, faça seu jantar independente do horário, mas sempre com proteína. Nós não conseguimos comer proteína sem fome, tá? Nós temos 3 tipos de fome. Fome habitual, fome emocional e fome real. Habitual é o hábito, a gente para comer ao meio-dia porque está todo mundo comendo ou porque a sua empresa parou. A gente para comer no café da manhã, a gente acorda às vezes sem fome, mas o café da manhã as pessoas tomam muito por hábito, assim por diante, tá? Fome real é aquela fome que sua barriga está roncando, não importa o horário que for, você quer comer e vai comer o que tiver. Você vai comer, por exemplo, ovo de manhã. 6, 7 horas da manhã, você quer estar com fome, você consegue comer um omelete. Quem acorda sem fome já não consegue. Fala, nossa, eu não aguento mais comer ovo no café da manhã, já enjoei de ovo no café da manhã. Posso comer no almoço, no jantar, mas no café da manhã não desce mais. Isso é um sinal que a pessoa ela já está sem fome. Então ela pode, por exemplo, jogar o café da manhã dela para frente, fazer um jejum intermitente, assim por diante. E tem a fome emocional, que é aquela fome da comfort food, aquela fome que as pessoas estão ansiosas, estão estressadas, ela quer algo confortável para ela comer. Geralmente ela vai para açúcar, ela vai para o trigo combinado com alguma gordura, um salgado, alguma coisa do tipo. Ela não quer só matar a fome, ela quer algo além disso, tá? Lembrando que o principal fator, o principal motivo que você tem que fazer as suas refeições pensando em emagrecimento é a fome. Então sempre que você estiver com fome, faça uma refeição, mas faça uma refeição contendo proteína, tá? Esse é o segredo do emagrecimento sem passar fome. Você ingere essa proteína, as refeições que você achar que combinam, tem os vegetais de baixo amido, como por exemplo, o almoço e jantar, você aumenta esses vegetais, você vai ter o preenchimento gástrico, igual eu falei. As refeições que você achar que não combinam, como por exemplo o café da manhã, você não precisa, mas tenha os ovos, por exemplo, proteína e gordura, né? Tenha carnes e ovos no seu almoço e jantar. Você vai ver que o seu nível de saciedade ele vai aumentar muito. Com mais saciedade vão acontecer 2 coisas. Primeiro, você vai ter menos refeições ao longo do dia. E segundo, você vai ter refeições menos calóricas ao longo do dia. As porções reduzem porque você está sem fome. Pronto! Você atingiu o déficit calórico de forma natural, sem precisar ficar pesando comida, sem precisar ficar contando calorinhas em aplicativos. O seu corpo controla isso. Ele controla a sua fome e controla a sua saciedade quando você ingere alimentos nutritivos, ingere alimentos corretos e principalmente alimentos que controlem essa parte hormonal da nossa fome, né? Então se sua glicemia não sobe, ela não vai despencar, se ela não vai despencar, sua liberação de grelina vai ser muito menor, então você vai ter fome de menos intensidade. E se você tem proteína e gordura, você vai ter aumento da liberação de peptídeo YY e colecistoquinina, que também vai te ajudar bastante na saciedade. Viu como as coisas encaixam? Então, na minha visão, esse é o segredo do emagrecimento, é você ter uma dieta com mais vegetais de baixo amido, mais proteína, a gordura presente nesses alimentos que tem proteína você não precisa retirar, você vai ter mais saciedade, menos refeições ao dia, refeições menores, menor calorias no seu dia, atingindo o déficit calórico. E se você vier fazer uma atividade física, então você vai gerar muito mais déficit calórico, vai ter um emagrecimento muito mais rápido, com muito mais qualidade, beleza? Então essa foi a minha dica do dia aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir aí no vídeo, né? Se inscreve no canal, que aqui vai ter bastante dica para vocês aplicarem na prática, no dia a dia de vocês, para a gente sair da teoria e colocar na prática bons hábitos em busca do emagrecimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.